Salve Maria, Santíssima, boa noite a todos. Boa noite. Estamos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e contemos sempre com sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Bem, esta apresentação é sobre uma figura fantástica que começou um mísero pecador como nós. E o interessante é que, tal como na época que vivemos, né, na qual as regalias, as benesses e todo o que o mundo tem a oferecer atrai tantas pessoas, não foi diferente com São Tomás de Cantuária, ou São Thomas Becket, que na juventude, apesar de uma criação devota, apesar de ter uma mãe que o encaminhara para a fé, ele sofreu muito com a sua tendência a se deliciar com assuntos do mundo, com coisas do mundo, com o luxo, com dinheiro. Dinheiro, inclusive, a destreza de São Thomas Becket com dinheiro foi uma das razões pelas quais ele ascendeu socialmente e se tornou vassalo do rei. Naquela época, em Londres, Inglaterra, onde São Thomas Becket nasceu, era muito comum a classe mercadora, ou os mercadores tinham, apesar de estarem submissos ao rei, eles possuíam uma tendência muito forte a cuidar de assuntos relacionados a posses, relacionados a propriedades. E a questão da piedade, ela, curiosamente, ela ficava relegada às classes mais baixas, né? Dos vassalos inferiores. Então, é curioso, né, que apesar de um ambiente onde apenas, assim, quase que exclusivamente sua mãe o apresentara a fé, ele tenha desenvolvido um caráter, uma personalidade tão fortes que o levou até o final o seu martírio. Para explicar Londres, além da classe mercadora, havia desde o reinado de Godofredo V, pai de Henrique II, e a família Plantageneta no geral, foi um período, né, pós-ensino monástico e catedrático, e sob influência do Império Romano, onde os legisladores da escola romana eles contribuíram para civilizar a Inglaterra. Contudo, a família Plantageneta é muito conhecida apesar de sua ambição, né, política, ambição por terras, também por paulatinamente inserir, progredir, né, dar aval a avanços jurídicos para a sociedade, inclusive de forma a organizar e estabilizar uma sociedade que naquela época, no século XII, o ano de nascimento de São Thomas Becket foi 1118. E antes de São Thomas Becket, na época, por exemplo, Santo Anselmo já estava em curso, né, por influência do grande Império Sagrado Romano e também da Itália e da França, as reformas gregorianas, né, que incluíam uma maior liberdade para os clérigos, né, inclusive na questão de nomeação de sacerdotes, nomeação de clérigos,
a imunidade dos clérigos aos tribunais leigos, ainda proteção às propriedades da igreja. E isso conflitava, né, com a direção que os plantagenetas, do qual Henrique II fazia parte, queriam esse spin, esse giro que eles queriam dar para questão societária, né? Então a gente tem o poder temporal com suas ambições, seus planos, e a gente tem, por outro lado, a Santa Igreja Católica procurando meios de fazer que a igreja, mesmo numa sociedade civilizada e cristianizada, ela pudesse manter as condições mínimas para sua operação. Algo que, de certa forma, dificultava as reformas gregorianas que foram avançadas por Santo Anselmo, era o fato de que muitos bispos, eles, apesar, né, de darem seu voto, né, de fidelidade à Santa Igreja Católica, acabavam coadunando, né, com o poder temporal nesse sentido, de que as vontades dos reis, as vontades dos condes, muitas vezes precediam o que era de importância para a manutenção da fé e da dignidade da honra dos sacerdotes. Como se diz, muitas vezes davam tiros no próprio pé. São Thomas Becket, ele foi uma figura muito controversa no tempo dele, porque ele quebrou com esse paradigma. Ele se mostrou irredutível a partir do momento em que ele deixou de ser vassalo do rei, inclusive por vontade do próprio Henrique II. Começando a história de São Thomas Becket, desde a sua juventude, ele nasceu na região de Cheapside, em Londres, na Inglaterra. Em 1118, morreu em 29 de dezembro de 1170 na Cantuária, condado de Kent. E foi canonizado em 1173 pelo padre Alexandre III. Ele, desde sua juventude, ele demonstrou uma habilidade incrível, né, com assuntos e questões da comunidade que estivessem relacionadas a dinheiro, posses, a contabilidade. E ele mesmo foi filho de pais normandos, Gilberto e Matilda Becket. E ele foi educado no priorado agostiniano de Merton, depois numa escola londrina, e finalmente foi a Paris. Ele foi profundamente influenciado na infância pela sua mãe devota, que morreu quando ele tinha 21 anos de idade. Ele entrou na vida adulta como atendente e contador a serviço dos xerifes locais, e após 3 anos ele foi apresentado pelo seu pai Gilberto ao arcebispo Teobaldo, e Teobaldo foi um abade de Bec, e assim São Thomas Becket, na sua juventude, se tornou membro da casa de Teobaldo. Até São Thomas Becket conhecer Teobaldo, a serviço dos xerifes, ele sempre mostrou um cuidado e uma perspicácia também. Quer dizer, o que vinha para os cuidados de São Thomas Becket, ele fazia render e fazia, no caso, que desse um retorno aos seus mestres, aos seus chefes. E isso beneficiava o reino, e beneficiava também os vassalos do rei. Além da questão dele ter essa destreza com as posses, ele sempre foi muito honesto e muito íntegro, né, ao tratar dos assuntos de contabilidade nas suas anotações. Porém, ele já manifestava desde jovem um defeito, né, que era o costume de se rodear, né, de gente, de nobres, e de se apresentar, né, como vassalo do rei, vassalo local do rei, com toda a pompa e com toda o ar de nobreza. Porém, as condições financeiras nem sempre permitiam, né, que ele
levasse esse tipo de vida. Porém, como se diz, né, o hábito faz o monge. Como São Thomas Becket levava essa vida mundana, ele carregou essa característica por muito tempo. Porém, isso atraía a nobreza. E de nobres, ele fez amizade com um sujeito chamado Richer. Richer, ele esse amigo Richer, ele cultivava uma tradição de serviço aos duques normandos. Isso foi uma influência decisiva para que Tomás fosse continuar seus estudos em Paris. E o historiador Frank Barrow, ele sugere que Tomás, quando chanceler real em 1155, já possuía o mesmo nível de educação de um bispo mediano. Porém, pela questão dele levar uma vida mundana, ele estudava de maneira com o objetivo da ascensão social. A questão de você ter uma cultura sobre obras eclesiásticas, sobre assuntos da igreja, isso não fazia parte do cotidiano de São Tomás Becket. Porém, ele foi estudar em Paris. Um detalhe de Richer, né, que o bisavô do rapaz, ele serviu Guilherme, o Conquistador, durante a invasão à Inglaterra, em 1066. Esse bisavô deu sua vida pela causa do Duque na Batalha de Hastings. E o pai de Richer, Gilberto, serviu Henrique I, serviço pelo qual teve o castelo Pevensey e propriedades em Sussex, na Inglaterra. E uma razão pela qual Richer ele possuía um certo conflito com os plantagenetas do reinado britânico é que Henrique I deu preferência aos irmãos de Richer, Engenulfo e Geofredo Daisley, da mesma família Daisley. Mais tarde, né, Richer perdeu os irmãos Engenulfo, Geofredo. Porém, essa questão, né, essa rixa com a coroa real, ela acabou, de certa forma, fazendo que Tomás Becket, muito prestativo, né, a coroa real, ele fosse conhecer a Normandia, fosse conhecer a França, e lá ele levou uma vida de esbaldar, né, sob as custas do pai Gilberto. Porém, né, após a morte da mãe de Thomas Becket, o pai de Tomás Gilberto, ele quis que Tomás ele trabalhasse. Voltando à questão, né, porque Tomás passou a atuar como atendente, né, foi justamente após a morte de sua mãe. Foi, como dizer, na adolescência ele demonstrou uma boa capacidade de estudo, de lidar com assuntos, né, que exigem uma prestidigitação, uma habilidade de entender de finanças. Porém, ele nunca, Thomas Becket não levava o trabalho a sério até os 21 anos de idade. Então o pai de Tomás solicitou para que ele passasse a trabalhar, tivesse o próprio sustento. E daí foi o que o pai de Tomás Gilberto apresentou novamente o arcebispo Teobaldo. E Teobaldo, ele foi, ele foi encaminhando Thomas Becket para utilizar essas habilidades a serviço da igreja. Porém, em algumas situações onde havia um conflito entre a igreja e a coroa real, Tomás rotineiramente dava vantagem à coroa real, em detrimento da Santa Igreja, em detrimento de seu mentor,
arcebispo Teobaldo da Cantuária. E São Tomás ele cultivou uma relação de amizade, né, com Henrique I. Aliás, ele chamou a atenção, Henrique II, ele chamou a atenção do rei Henrique II, ele não passou despercebido, e passou a frequentar a caça, eventos de caça, eventos da nobreza, com o rei Henrique II e com a família real. E os dois passaram a ser muito amigos. Essa amizade se tornou tão forte que, após Teobaldo nomear São Tomás como arquidiácono da Cantuária, o rei Henrique II sugeriu que São Tomás Becket fosse elevado ao posto de arcebispo após a morte de Teobaldo, incluindo o fato de que São Tomás Becket, no leito de morte de Teobaldo, do arcebispo Teobaldo, ele solicitou ao rei Henrique II para visitá-lo no seu leito de morte, pedido o qual foi recusado pelo rei Henrique II. Obedecendo ao rei, mesmo com o bispo Teobaldo pedindo para que São Tomás Becket fosse visitá-lo no leito de morte, e Becket não foi, o que causou uma manifesta, né, manifesto descontentamento pela parte de Teobaldo, até esse momento Becket ele estava sempre do lado do rei e muito raramente do lado da igreja. Em algumas situações, quando ele poderia beneficiar a igreja em questões relacionadas à terra terras e a posses, Tomás ele o fazia, ele influenciava o rei Henrique II para que fosse mais prestimoso com a igreja local, com a diocese. E a postura do Henrique II foi a de salvo os famigerados costumes ancestrais da coroa real. Ele ouvia São Tomás Becket. Porém, a partir do momento em que, inclusive após Becket alertar o rei que a partir do momento que ele fosse elevado de arquidiácono ao posto de arcebispo, que a relação entre ambos mudaria completamente e que Becket se tornaria o pior inimigo do rei. É complicado entender essa aparente contradição, essa outra faceta de Becket, porque desde o início do seu serviço à coroa real até aquele momento ele sempre privilegiou os assuntos temporais. São Tomás Becket, ele, apesar de ter obtido uma formação piedosa da sua mãe, ele nunca se preocupou muito em frequentar a Santa Missa. Ele frequentava a Santa Missa, mas ele raramente absorvia algo de uma homilia, de uma pregação. Ele, muito costumeiramente, ele privilegiava a vida, né, entre os nobres em detrimento da frequência à Santa Missa. Então é realmente curioso, né, que a partir do momento que ele foi elevado a ser bispo, o caráter dele, ou melhor, antes do caráter, a maneira de agir dele para com a coroa mudasse. Mas voltemos, né, à questão da integridade de São Tomás Becket, que era muito comum na época um atendente, um contador, ele usufruir do cargo para obter vantagens para si mesmo. Deixar de fazer algumas anotações contábeis,
Quando ele recebia uma delegação da Coroa Real para realizar alguma operação, algum serviço, ele usava, era comum se utilizar dessa prerrogativa para avançar os próprios interesses. Porém, Becket não era assim, ele possuía uma integridade acima do comum, apesar de não ser um católico exemplar. E na questão, a relação com a igreja, ele possuía um profundo respeito para com o arcebispo Teobaldo. A partir do momento que ele passa a servir como arcebispo, ele provavelmente, apesar de Herberto de Boscham, um historiador contemporâneo que registrou muito da vida de São Thomas Becket, inclusive seus escritos são utilizados por vários historiadores, por exemplo, já mencionado Frank Barrow, a historiadora que é atualmente considerada de ponta nos estudos sobre São Thomas Becket, que é Anne Dungan, que ela utiliza muito como material histórico o que foi registrado por Herberto de Boscham. Apesar de tanta informação sobre esse santo, provavelmente, certamente muito mais informação do que se sabe sobre qualquer outro santo, mas ainda se sabe muito pouco da personalidade real de Becket, São Thomas Becket. Cabe mencionar, né, que na época em que ele era arquidiácono, ele possuía uma rivalidade com Rogério de Pont-l'Évêque, que futuramente foi arcebispo de York, na Inglaterra. O Rogério, ele planejava, né, ser elevado de atendente para arquidiácono da Cantuária, o que ele não conseguiu, e por isso ele alimentou rusgas para com São Thomas Becket. E essas rusgas, elas se prolongaram para muito além do período inicial do arcebispado de Becket. Outra personalidade com a qual São Thomas Becket não se dava bem era o Gilberto Folliot, que futuramente foi elevado a arcebispo de Londres. Cabe mencionar que São Thomas Becket, além da nobreza, ele, no período de estudos e de elevação episcopal, ele passou a conviver com figuras como o próprio Herberto de Boscham, com João de Salisbury, que foi aluno de Pedro Lombardo, se não me engano, foi aluno de Pedro Lombardo, inclusive as grossas, né, anotações de Pedro Lombardo obtiveram uma análise, né, muito interessante por Herberto de Boscham, que por si era uma figura considerada colorida, né, um sujeito que acompanhou São Thomas Becket até o final, em todas as adversidades, inclusive no período de exílio, no qual eu mencionarei mais à frente. E João de Salisbury, ele também tomou notas sobre São Thomas Becket. Só vou usar algumas notas para descrever a vida de Herberto de Boscham, né, que atualmente é conhecido como um dos mais famosos autores do século XII, pelo envolvimento, né, com São Thomas Becket, a disputa de São Thomas Becket com o rei, e a história do arcebispo, né. Porém, assim, depois da vida que ele levou com São Tomás, né, ele caiu em obscuridade. No período, ele não foi conhecido por mais nada. Ele, apesar de ser um homem culto e com largos estudos, uma ombratura, né, muito larga, uma estatura muito elevada nos termos de conhecimento
cultura de estudos monásticos e eclesiásticos da época, ele acabou não sendo reconhecido à época, né? Ele, talvez por ser conhecido como sujeito arrogante, que não era atrativo, né? Uma personalidade não atrativa. Então a escola de Herberto de Boschan simplesmente não sucedeu. Então ele passou a maior parte do resto da vida na abadia cistercense de Orskamp. Mais para frente, né, quando se dão por conta dos escritos, da riqueza dos escritos de São Thomas Becket, sobre São Thomas Becket, especialmente quando São Thomas Becket se torna santo, quando ele é canonizado, se desperta um interesse incrível pela vida do santo e há muitas peregrinações, há muita curiosidade em torno da vida do santo. E então esse material material de Herbert Boschan se torna combustível, né, nessa realidade. Além, claro, dos inúmeros milagres que são atribuídos a São Thomas Becket depois de sua morte. Historiadores como Michael Staunton, Annie Dugan, dedicam capítulos, né, inteiros a Herberto de Boschan. Inclusive um livro de Matthew Doyle chamado Pedro Lombardo e seus estudantes, de 2016, que explica mais. Para citar o livro que eu estou usando, que eu utilizei para essa apresentação, eu utilizei o livro do padre John Hogan, que discorre, é um livro relativamente recente, que discorre sobre a vida de São Thomas Becket, e também um material do século XVI, que descrevia a vida do santo. Foi uma tradução do material original em latim, publicado e mantido na Biblioteca Real em Portugal. Inclusive fez parte... foi um livro que, se não me engano, Carlos I de Portugal leu antes de sua morte. Eu tive acesso ao mesmo exemplar, escrito em galego. O livro descreve os inúmeros milagres que são atribuídos a São Thomas Becket, e além disso, descrevem a coragem de São Thomas Becket de maneira enfática e de maneira a valorizar o feito do santo, frente à tirania dos costumes ancestrais da coroa real que eram defendidos e avançados por Henrique II. E, em contrapartida, os historiadores de hoje, né, eles têm uma visão mais cética de São Thomas Becket no seguinte sentido. Até agora eu comentei sobre a caminhada de São Thomas Becket até o arcebispo. Na verdade, eu fiz uma pequena síntese citando alguns fatos de relevância. Porém, aconselho a quem puder ler. Há muitas obras em referência a São Thomas Becket, e independente, né, da cor, do colorido da obra ser do século XVI, ou os escritos, os originais de Herbert de Boschan, ou os escritos mais recentes, é sempre interessante ver como um santo, a personalidade dele, de um santo, ela é difícil, ela é complexa e difícil de se perscrutar. Dando continuidade, os historiadores de hoje, eles tomam essa coragem de Becket como uma arrogância, porque Henrique II, ele fez, do ponto de vista social, muitas coisas boas, que se pode dizer boas, para a Inglaterra, como, por exemplo, a melhoria, o aperfeiçoamento do sistema legal na Inglaterra. O que ocorre, em partes, é que hoje em dia se dá muito valor ao termo progressismo e
o valor social de uma obra, né? Então, algo que tem um valor social, que cujo benefício se inverte para a sociedade, é considerado bom. E quem se posicionando de maneira a ser um antagonista a quem está praticando esse bem, ele é considerado, se não como um pária, como um sujeito arrogante, um sujeito impertinente. E talvez seja essa que a de muitos historiadores sobre São Thomas Becket hoje. Mas os escritos que descreviam o santo de século XVI e anteriores claramente colocam o santo sob uma luz positiva, sob uma luz favorável. Porque é sabido que, apesar de termos contados com bons reis, como por exemplo São Luís IX de França, inclusive reis santos na Inglaterra, sabemos que no reinado dos Plantagenetas houve essa tentativa de usurpar as prerrogativas da Igreja. Então era necessário tomar uma posição. Quando se toma uma posição, necessariamente há uma polarização, independente dessa posição ter uma razão justa ou não, porque a polarização é algo natural de não ficar em cima do muro. O que ocorre é que antes de São Thomas Becket houveram, por exemplo, Santo Anselmo, que avançou os interesses da Igreja, Teobaldo também, e outros santos célebres. Porém, durante muito do reinado dos Plantagenetas, os interesses da coroa foram descaradamente avançados por aqueles que deveriam protegê-los. Porém, não necessariamente esses interesses foram avançados de maneira explícita. Em muitos casos, houve uma omissão deliberada por parte de bispos e sacerdotes que permitia que, paulatinamente, da igreja fosse usurpado tanto propriedades quanto benefícios, né? Então, de certa forma, aos fiéis na Inglaterra ficava a pecha, né? A imagem de que o rei talvez em algumas situações tivesse prerrogativas sobre o Papa, o que é algo absurdo, mas tal era a influência da coroa real que isso era cogitado entre os fiéis. Aqui eu vou utilizar de umas notas para mencionar algumas passagens do livro do padre John Hogan, né? Que, no caso, após Tomás, depois de ordenado arcebispo, ele entra em conflito com Henrique II, e nesse conflito o rei Henrique II ameaça tomar terras, confiscar propriedades da igreja, caso São Thomas Becket não recuasse, não retrocedesse em sua atitude. Algo que São Thomas Becket já havia prometido que não faria, porque a partir do momento que ele se torna arcebispo, ele é um servo da Santa Igreja Católica e do rei, salvo a honra de Deus. O fato de São Thomas Becket considerar a honra de Deus nem precedência aos assuntos temporais despertou em muitas situações a ira do rei Henrique II, incluindo no concílio de Westminster, se não me engano foi em 1163, já quando alguns anos após o início do arcebispado de Thomas Becket. Nesse concílio se procurou harmonizar as demandas da Igreja, defendidas por São Thomas Becket, com as demandas da coroa real, defendidas pelo rei Henrique II. Até esse momento, Gilberto Foliotti, que à época, né, que ele queria ser arcebispo da Cantuária, como não conseguiu, foi nomeado pelo Papa
a ser arcebispo de Londres, que era considerado, depois da Cantuária, o arcebispado da Cantuária e o arcebispado de York, como o arcebispado mais importante da Inglaterra. E Rogério de Pont-l'Évêque, ele foi elevado ao arcebispado de York. Contudo, eles manifestavam uma clara simpatia para com o rei Henrique II. Então, as demandas feitas por São Thomas Becket, elas não ganharam tração. Quer dizer, aquilo que Santo Anselmo defendia, que Teobaldo, o arcebispo Teobaldo defendia, estava em risco de condenação pelas vontades de Henrique II. E como se sabe, a omissão, né, ou a falta em ajudar um irmão em situação de apuros, ela leva da parte de um rei tirano a mais e mais abusos. Acaba que nesse Conselho de Westminster, o Henrique II ele propôs a Constituição de Clarendon, que tinha 16 pontos, que claramente era uma maneira de minar o poder e a influência da Igreja. Algo que Thomas Becket não aceitou, e por causa disso, após mais algumas intrigas, das quais alguns clérigos que possuíam rusgas, né, além, não bastasse a nobreza que estava junto com o rei Henrique II, como os barões e os condes, tornarem precária a posição política do arcebispo, haviam mais arcebispos, né, encabeçados por Gilberto Foliotti e por Rogério de Pont-l'Évêque, que se omitiam de ajudar São Thomas Becket, ou melhor, tentavam ajudar, aconselhando São Thomas Becket a se curvar perante as exigências cada vez mais tirânicas do rei. Para se ter uma ideia de quão tirânicas ou sementes de tirania, o quão sementes de tirania eram essas exigências, claramente o fato de que um sacerdote ele deveria ser julgado e condenado por uma corte leiga. Apesar de São Thomas Becket ter apresentado em contrapartida que o julgamento fosse feito pelo tribunal eclesiástico, o rei Henrique II sempre insistiu que houvesse a atuação do tribunal leigo, tribunal sob a coroa real. O argumento de São Thomas Becket foi de que não seria justo uma pessoa ser julgada 2 vezes pelo mesmo crime. O que é um argumento forte, porém, por conta dessa propensão à tirania, o rei Henrique II nunca, ou muito raramente, e estrategicamente se diria, dava um passo para trás. Tal era a pressão que São Thomas Becket sofria, que quando ele pediu ao rei para que visitasse o Papa, na época, o pontificado de Alexandre III, o rei, novamente, ele proibiu que São Thomas Becket fosse a Roma visitar o Papa. E isso dificultou em muito que São Thomas Becket comunicasse ao Papa o que estava acontecendo. Futuramente, quando o Papa Alexandre III soube, a panela já tinha explodido e São Thomas Becket já havia sido forçado ao exílio. Nesse forçamento ao exílio, ele teve seus acompanhantes, né, fiéis, incluindo Herberto de Bosch e Roberto de Merton, Eduardo Grimm e Guilherme Fitzstephen,
Fitzstephen, de qualquer forma, apesar de o que aconteceu, né, foi primeiramente o confisco das posses da diocese da Cantuária, que se escalou para expulsão. Não foi uma expulsão formal de Thomas Becket, mas ele passou a ser considerado pela nobreza, pelos amigos do rei, como uma pessoa não grata. Como se sabe, em certos reinados, impérios, quando você é amigo dos amigos do rei, sua vida se torna relativamente fácil. Porém, quando você entra em rusgas com o rei, a sua vida, não só apenas com o rei, mas no entorno dos amigos do rei, se torna mais difícil e mais complicado. Tal foi a situação com São Thomas Becket, que ele se viu obrigado a fugir para o território que hoje em dia é conhecido como território da Bélgica, né? Na época eram os Flandres, né? E também, no caso, dali dos Flandres, São Thomas Becket, ele tomou direção para a abadia de Pantin, na França, né? Sempre numa caminhada muito arriscada, porque os amigos do rei Henrique II não se encontravam apenas na Inglaterra. Os Plantagenetas possuíam uma influência bastante ampla na Normandia, inclusive num território que é conhecido como um território de salvaguarda, que são os Flandres, que onde é comum que se receba fugitivos, né? Porém, nessa situação de perseguição, que não necessariamente declarada, explícita pelo rei, porém forçada pela situação dificultosa, onde São Thomas Becket e seus aliados se meteram. Aqui, no exílio, foi onde São Thomas Becket ele teve que, de certa forma, ou melhor, ele por conta da sua obrigação como sacerdote ordenado, né, na condição de arcebispo, é necessário que ele conheça as escrituras, que até a época de seu exílio ele conhecia mal, e que pode ser considerado para os padrões da época, conhecia mal e porcamente, porque apesar de São Thomas Becket ser educado em Londres e mais tarde em Paris, acontece que o ensino dele era voltado, lógico, São Thomas Becket aprendeu muito bem francês, o qual ele falava com um sotaque nativo, um nível do nativo da França. Ele conhecia muito bem o latim, e conhecia muito bem a arte da oratória. Porém, esse conhecimento sempre foi, até o momento que ele era arcebispo, era um conhecimento direcionado a assuntos administrativos. Porém, na questão da celebração, da boa celebração de uma missa, na questão de uma homilia que renove o ardor e a fé nos fiéis, Thomas Becket, a partir do exílio, começou a se corrigir, começou a estudar, através de sua biblioteca pessoal, várias obras, né? A época e não só essas obras, como as próprias escrituras. Daí começou um processo de transformação de um Thomas Becket que vivia no meio da nobreza, que vivia do bom e do melhor, que estava entregue ao mundo, exceto, se diga-se de passagem, pelo comprometimento de sua castidade, pois sua mãe era muito devota à Virgem Maria, e essa devoção à Virgem Maria fez com que seu filho ele desenvolvesse uma pureza muito grande e muito
ardorosa. E, inclusive, essa pureza que o acompanha até o final de seus dias talvez seja um dos motivos pelo qual ele não tenha largado de mão a opção de ser arcebispo. Aliás, voltando, né, à época em que ele foi indicado para ser arcebispo por Henrique II, São Thomas Becket ele decididamente não queria ser arcebispo. Isso foi uma insistência do Henrique II, que imaginava, tal qual o servo, o arquidiácono, que sempre avançava as causas da coroa real, ele avançaria as causas da coroa real também como na condição de arcebispo. Como isso não ocorreu, Thomas Becket toma um caminho totalmente diferente e passa. Não que São Thomas Becket ele se distanciou da coroa real, mas ele foi praticamente expulso do território inglês, então ele teve que tomar um caminho de conversão. E a partir daí, ele começou nos seus sermões, na sua celebração cada vez mais piedosa da missa, a atrair fiéis locais. Porém ainda não era considerado como santo, ainda era visto como um sujeito amante das coisas boas, e porque ele essa fama perdurou durante muito tempo, somente começou a se esvanecer quando São Tomás ele entrou numa regra de penitência, da qual ele passava a tomar banhos frios, a se manter ajoelhado em vigília e a recusar a alimentação, inclusive que foi oferecida pelos abades do local de Pontine, onde ele se radicou. E São Thomas Becket recusou para viver de uma maneira cada vez mais austera. Nisso, ele comprometeu a sua saúde, ou estava a ponto, já que Thomas Becket já tinha uma saúde fragilizada desde a juventude, apesar de ser um jovem, vou dizer, um belo jovem, alto, um jovem, ele conhecia as artes de guerrear, as artes de combate, porém a vida inteira o acompanhou a delicadeza, né, de seu estômago, a sua dificuldade para com a digestão. E apesar dessas dificuldades, ele levou a vida de penitência até o momento que não aguentou mais, então ele passou a observar o que os monges, os abades, eles solicitavam, que São Thomas Becket levasse uma vida menos austera. Então foi nesse período que ele intensificou seus estudos, se tornando um notável bispo. E nesse período, né, havia, no caso, uma crise em torno dos antipapas. Um antipapa notável foi Vítor IV, né, defendido pelo imperador, protegido do imperador Barbarossa. O Alexandre III era comum que ele tivesse que fugir, né, de Roma. Ele teve que não podia exercer, né, plenamente ser pontificado como papa. Ainda assim, cada vez mais Alexandre III ficou a par do que estava acontecendo. E São Thomas Becket sugeriu que nobres fossem excomungados para que isso servisse de alerta ao rei Henrique II de que ele não poderia permitir que um representante da Santa Igreja Católica fosse tratado daquela forma. No meio, né, desse entrave entre o arcebispo e o rei Henrique II, houve cada vez mais uma admiração muito grande do povo. Essa admiração ela fazia que todo lugar onde o arcebispo Becket ele
procurasse repouso, que ele fosse agraciado e fosse muito bem recebido. E algo que mais futuramente causou ainda mais intrigas para o rei, porque por conta dessa boa relação com os plebeus, com a plebe, parte da nobreza enfiou na cabeça de Henrique II que São Thomas Becket queria tomar o poder dele. Isso não ajudou em nada a causa, né, de reconciliar os dois, o que São Thomas Becket conseguiu com a ajuda do rei Luís VII da França, o qual se ofereceu a ajudar Becket e o fez durante o período de exílio, né? Até que essas intrigas, de alguma maneira, fizeram com que Luís VII e Henrique II se aproximassem, até por conta da sucessão real, que havia por conta algumas questões em torno de Matilda, filha de Henrique II, e Henrique o Jovem. Henrique o Jovem, aliás, que foi educado pelo próprio São Thomas Becket, e esse Henrique o Jovem cultivava uma admiração por São Thomas Becket. E isso, apesar disso, né, dessa admiração que ele possuía, as intrigas em torno do nome do santo fizeram com que o arcebispo ele ficasse, além de estar exilado, longe de sua terra natal, ele ficasse com cada vez menor, o suporte cada vez menor. Até o ponto, né, que por questões em torno da sucessão real, Luís VII aconselhou que São Thomas Becket fizesse concessões, o que, acreditando, né, que fosse o momento, São Thomas Becket fez, não apenas pelo conselho de Luís VII, mas pelo conselho do próprio Papa Alexandre III. A partir desse momento, quando, obviamente, né, Henrique II estava procurando atrair as graças de Luís VII e distanciar Becket de Luís VII, nessa situação precária, quando Luís VII percebe que essa aproximação ela vem em benefício, né, da coroa britânica e não da coroa francesa, ele se arrepende, né? Ele vai, né, na verdade, né, ele vai até São Thomas Becket, ele pede para que o arcebispo vá visitá-lo no exílio, e durante o exílio no castelo, né, do rei da França. E São Thomas Becket, quando vai visitar, ele pensa que vai tomar uma repreenda, né? Não, que São Luís não, mas Luís VII, ele arrependido da atitude que tinha tomado de fazer com que Becket fizesse concessões, realizasse concessões que não deveria ter feito ao rei, porque a cada concessão que é feita, um tirano, ele cada vez mais ele procura aumentar suas exigências, ele se torna cada vez mais tirano. Então, acordando, né, para a realidade, Luís VII ele pede desculpas para Becket. É um ponto importante, inclusive, né, em defesa de Becket, já que muitos historiadores consideram Becket muito arrogante e muito intransigente. E apesar dessa paz temporária, né, que foi conseguida por intermédio não apenas do Papa Alexandre III, mas também muitas ameaças de excomunhão, as quais se diz, né, que a ameaça é algo muito grave, porém é necessário levar em consideração nas situações, situações concretas, na qual um tirano ele não se arrepende de suas atitudes e ele, inclusive, ele dobra a aposta. Ele não apenas age de maneira, apesar de professar a fé católica, age de maneira não apenas prejudicar a Santa Igreja, mas de certa forma insultar insultar o papado, insultar Nosso Senhor Jesus Cristo, né?
E nessa perspectiva, né, de que você tem um rei que ele não dá sinais de mudar sua atitude, seu proceder, a última atitude que se pode tomar é realmente excomungá-lo. O que o Papa Alexandre III aconselhou que Tomás não fizesse até o último momento. Mas chegou ao ponto em que o rei Henrique II ele ficasse em paz com o arcebispo voltasse à sua terra natal, ou o próprio Papa Alexandre III o excomungaria. Nessa parte temporária e no retorno de São Thomas Becket à Inglaterra, a população, a plebe, cada vez mais efusiva, entusiasmada, tomando ele como um herói, e as intrigas reais, né, não apenas de nobres, mas, por exemplo, clérigos, sacerdotes invejosos de Becket, e que possuíam rixas desde o tempo que Becket os advertia para que não não fossem corruptos, né? Porém, quando você admoesta um corrupto, você combate a corrupção e esse corrupto ele não se corrige, a tendência é que futuramente ele vai atacá-lo, ele vai procurar uma maneira de o prejudicar e, se possível, de que os amigos do rei se tornem inimigos mortais daquele que o admoestava para que deixasse de ser corrupto, tal como vemos em muitas figuras no meio político hoje. E nesse clima, né, 4 cavaleiros do rei, Reginaldo Fitzurse, Guilherme de Tracy, Ricardo de Brito e Hugo de Morville, eles estavam numa sessão do rei Henrique II, em que ele, no momento, é citado que ele tenha proferido. Não há um registro escrito, mas há uma sugestão de que o rei de fato proferiu. Que servos vocês são que não me livram daquele arcebispo chato? Arcebispo chato era São Thomas Becket. Esses 4 cavaleiros ouviram o clamor do rei, que provavelmente nada mais era do que um desabafo, porque apesar do ódio que Henrique II nutria por São Thomas Becket, ele possuía uma consideração, se não pelos anos de amizade, pela estatura moral que ele sabia que Becket possuía. Então, esses 4 cavaleiros, eles se dirigiram à França, território hoje da França, a Normandia, o território da Normandia, para fazer com que Becket ele desistisse de admoestar o rei, ou, num caso mais extremo, matá-lo. Nessa caminhada dos 4 cavaleiros, eles se dividiram para não levantar suspeitas, cada um por uma rota diferente. Os 4 chegaram aliás, corrigir, né? Na época, o arcebispo não estava em exílio. Na realidade, eles não saíam em direção à França nem à Normandia. Eles foram em direção à Cantuária, onde o arcebispo Becket residia no momento. Quando chegaram por lá, eles deixaram, né, suas vestimentas, né, de cavaleiro, suas armas, e foram até a Catedral de Cantuária solicitar uma audiência com o arcebispo, pedido a qual foi feito de maneira muito incisiva e muito ousada, considerando inclusive que 3 desses 4 cavaleiros prestaram votos, né, de obediência ao arcebispo São Thomas Becket. Porém, nessa ousadia, eles avançaram e até chegarem em perseguição ao arcebispo, aos servos do arcebispo,
eles procuraram uma maneira de invadir os dormitórios do arcebispo, onde ele estava com os seus aliados, e de maneira insultuosa, né? Uma maneira desobediente, eles obrigaram Becket a que concedesse uma audiência para eles. O que Becket replicou, porém, durante a altercação entre os cavaleiros e Becket ele se mostrou irredutível, mostrou firme em que, se quisessem alguma coisa dele, Becket estava a serviço da igreja, e qualquer coisa que o demovesse de servir a igreja, ele tomaria como martírio. Então teriam que matá-lo, e só não fizeram com uma cruz que estava do lado da cama do arcebispo por conta de uma providência, né? A qual os servos de Becket conduziram Becket, né? Conduziram na mão, conduziram ele até algum lugar seguro, e no qual os cavaleiros seguiram, procuraram abrigo. No caso, era dia de uma celebração de missa na catedral, e as pessoas chegavam à celebração. Nas preparações da celebração, o qual Becket fez, enquanto os cavaleiros ainda estavam em perseguição, sendo driblados, né, pelos servos de Becket. Enquanto eles não chegavam, começou toda a preparação, a celebração da missa. E o que Becket fez até o final. Assim, tão logo, cabe mencionar, né, que São Tomás Becket ele acabou excomungando de fato, se não me engano, alguns desses cavaleiros, não só eles, como os piratas Ranulfo de Broc e seu parente Roberto de Broc, que assolavam a região da Cantuária. Apesar das excomunhões serem justas e serem cabíveis, os cavaleiros tomaram as dores das reclamações do rei e queriam obrigar, mesmo durante uma celebração de uma missa, que o arcebispo desse honras a eles e derrubasse as excomunhões imediatamente. Então o arcebispo, até o final, ele se recusou. Então um dos cavaleiros atacou o arcebispo, né, já em posição preparado para o martírio, e acertou o seu crânio. Assim, o golpe foi tão forte que, além de acertar a nuca do arcebispo, acertou o chão no primeiro golpe de espada e partiu a lâmina da espada. Nesse golpe brutal, ver o flagelo, né, de Becket levar mais e mais golpes de espada, até o momento em que ele não podia falar mais nada porque já estava morto. Inclusive, o golpe de espada perfurou seu crânio, atingiu seu cérebro, causando uma morte extremamente aguda e dolorosa. Não bastasse, né, nesse momento de martírio, após o corpo de Becket permanecer no chão, com seus servos olhando em horror, absoluto horror, absolutamente sem palavras, um dos servos de Becket, que possuía rixas, né, como diria, possuía animosidades para com o arcebispo, e veio com uma lâmina e espalhou todo o cérebro do arcebispo pelo chão, por conta dessa animosidade que se dava por conta, né, do temperamento de Becket, que condenava a corrupção. Então veio o corrupto, não bastasse
o arcebispo santo está no chão, totalmente indefeso, teve seus miolos espalhados pelo recinto, né, da catedral. E foi, eu diria, um martírio providencial em frente ao sacrário, o qual a população, a plebe que viu esse martírio, ela imediatamente, tal era assim, foi a mudança, aqueles que alimentavam, nutriam ceticismo para com São Thomas Becket, quando viam que no corpo daquele arcebispo ele tinha uma malha de pelos para penitência, né? E totalmente corroída de vermes. Isso eles viram depois que tiraram as vestes eclesiais. Então viam que aquele Becket que gostava gostava da vida boa, gostava de luxo, gostava muito de comer, de ter uma cozinha farta, ele já era uma outra pessoa. Dessa percepção da mudança que Becket demonstrou ter sofrido, a plebe imediatamente começou a coletar o sangue e considerá-lo como um santo súbito. E esse sangue coletado de São Thomas Becket foi diluído em água, e há muitas histórias de milagres que foram realizadas. Inclusive, no escrito do século XVI, é contada a história de um garoto que sofreu, no caso, uma morte imediata por conta da queda de uma pedra. Uma pedra uma grande pedra, uma grande e pesada pedra que teria esmagado a cabeça do menino, e o menino, segundo o que se conta pelos próprios pais do garoto, ele voltou à vida, e isso graças à intervenção do santo. E há muitas outras histórias, né? Curiosamente, um dos milagres relacionados a São Thomas Becket é o chamado milagre da fechadura, porque durante a fuga dos servos de Becket, que eles estavam literalmente arrastando o arcebispo, havia uma porta que estava trancada, e essa porta era conhecida por não não era possível abrir aquela porta, e aquela porta não era utilizada, e ninguém, se não me engano, mesmo com a chave não era possível utilizar, porque aquela fechadura deixava a porta emperrada. Então eles, quando se viram, né, como última saída dos cavaleiros daquela porta, eles fizeram as preces, mas em termos humanos eles não teriam chance de fugir e seriam dizimados naquele momento pelos cavaleiros. Porém, misteriosamente, a fechadura se abriu sozinha, e isso permitiu a fuga da trupe até o santuário da Cantuária, a Catedral da Cantuária. E atualmente São Thomas Becket, ele é padroeiro dos clérigos seculares, né? Que eles vivem, eles ensinam, administram e santificam em suas dioceses. Sua data de São Thomas Becket, a data de comemoração é 29 de dezembro, data seu martírio em 1170. Novamente, num período, né, em que se dá muita importância aos avanços sociais, ao serviço social e às questões sociais, recordar de que a fidelidade à Santa Igreja, aos preceitos da Santa Igreja, e avançar as causas da Igreja, ela deve ser defendida até o fim, mesmo que o mundo não compreenda, mesmo que se seja uma figura controversa, que as pessoas não compreendam, a despeito de toda incompreensão, todo abandono e toda controvérsia, até mesmo que São Thomas Becket possuiu com o Papa Alexandre III, não devemos olhar com os olhos do mundo os acontecimentos, mas de que Deus
e como prova disso são os milagres realizados por São Thomas Becket, ele se regozija na luta e nos nossos avanços sob toda a dificuldade do que é importante para a salvação das almas. Bem, assim termino essa apresentação breve. Novamente, muitos acontecimentos na história de São Thomas Becket que não foram relatados aqui, que merecem um maior detalhamento. Novamente, há uma riqueza de material sobre esse santo, e aconselho fortemente que se busque esse material. Infelizmente, um dos materiais que eu utilizei descrevendo a biografia de São Thomas Becket, ele possui 3 cópias conhecidas. Uma delas estava na biblioteca de uma biblioteca na Universidade de Oxford, na Inglaterra. Só apenas se podia consultar presencialmente. Eu li em um prazo de alguns dias. Eu folhei em galego do começo até o final. As obras de Anne Dugan, né, que ela é uma especialista sobre São Thomas Becket, e inúmeras outras. Mais do que nunca, eu penso que uma cultura de estudos da vida e obra de santo é mais atual do que nunca. Não apenas por conta, né, da valorização do social, do temporal, em detrimento do sobrenatural, do transcendental, mas também por conta das tiranias que cada vez mais se instalam, não apenas na América do Sul, como em vários e vários lugares do mundo. E assim terminamos. Vou fazer uma oração em honra a São Thomas Becket. Essa oração é em inglês, eu não tenho a tradução aqui. Arca Sancti Tomai, né? Invocação ao São Tomás de Cantuária. Aquele que me procura vai me encontrar aqui. Essa frase é interessante. Ela tem relação com o fato de que o rei Henrique VIII, ele, como eu diria, ele retirou São Thomas Becket do calendário da Igreja Anglicana, e não há mais o santuário de São Thomas Becket na Cantuária. Essa frase significa o fato de que em todo lugar onde há tirania, onde há opressão e onde se procura o auxílio do santo, ele estará lá. O Holy Thomas of Canterbury, graciously here shows will invoke you. Arc for the poor, heroes. Arc for the suppliants, heroes. Arc for the sick, heroes. Arc for the desolate, heroes. Arc for the persecuted, heroes. Arc for faithful souls, heroes. Arc of peace, offering your life for the love of God and His Church, heroes. Oh, blessed Thomas, may we find shelter within the ark of your intercession. Hear the prayers of those who turn to you and commend us to the mercy of God. May His mercy be poured out upon us like refreshing rain in the summer heat, like wine to the thirsty soul, like oil, salving the bitter wound, that He may touch our hearts and relieve us of unique rights and hear our fervent prayer. Or, blessed Thomas, faithful servant of God, pray that the tyranny never, never, never reigns in His word, and if so, if you always stay with us. Let us pray. Eternal Father, show the intercession of your faithful Bishop and Martyr, Saint Thomas of Canterbury, pour down upon our children your blessings and graces in abundance. Hear their prayers and grant them their needs, and as they seek the aid of your blessed servant, may they imitate Him in His fidelity and charity, offering their lives to your service for the good of Holy Mother Church and the salvation of souls. Through Christ our Lord. Amém. Eterno Pai, pela intercessão de seu fiel bispo e mártir, São Tomás de Cantuária,
Jogue sobre suas crianças suas bênçãos e graças em abundância. Ouça suas preces e garanta a eles suas necessidades. E tal como eles procuram ajuda do seu servo abençoado, que eles o imitem em sua fidelidade e caridade, oferecendo suas vidas ao seu serviço para o bem da Santa Mãe Igreja Católica e a salvação das almas. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.